Amém, irmãos? Chegamos na quarta e última semana do Alimento Diário, versão A Edificação da Igreja, e eu vou compartilhar com os irmãos a porção da terça-feira, que tem por título Cogitar das coisas de Deus e não das dos homens. O versículo que está proposto para a oração é o versículo de Mateus 16, 24, que diz assim: Disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, no dia de hoje, nós vamos ver a respeito daquele diálogo que Jesus teve com os seus discípulos, especificamente com Pedro, onde ali o Senhor ele revela para os discípulos qual era o plano de Deus para ele. O plano de Deus para ele era que ele seria preso, que ele sofreria muitas coisas, seria crucificado e ressuscitaria, no terceiro dia. Então essa era a vontade de Deus para Jesus. E Pedro, usado por Satanás, um seu homem natural, de acordo com a sua compaixão natural, reprovou, repreendeu o Senhor, dizendo: Senhor, isso de modo algum vai te acontecer, tenha compaixão de ti mesmo. Pedro mostrou ali compaixão. Compaixão é algo bom até, mas era algo que estava contrário ao plano de Deus para Jesus, mostrando que o nosso homem natural, por melhor que seja a intenção, ele é sempre contrário à vontade de Deus, é sempre contrário. Então, irmãos, isso que aconteceu com Pedro acontece conosco também nos dias de hoje. Nós ainda vivemos muito pelo nosso homem natural, e enxergamos as coisas ainda de maneira muito natural. E o que Jesus respondeu para Pedro aqui? Qual foi a resposta? Foi uma resposta dura do Senhor para Pedro. Ele fala: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Então Pedro, naquele momento, usado por Satanás, no seu natural, ele era limitado, ele só conseguia cogitar das coisas dos homens, das coisas terrenas. E ele não cogitava das coisas celestiais, ele não entendia o propósito de Deus. Assim somos nós, quando nós estamos no nosso natural, as coisas de Deus parecem não fazer sentido, porque o nosso natural ele é contrário à vontade de Deus, E o nosso homem natural ele jamais pode edificar a igreja, justamente porque ele não está alinhado com a vontade de Deus, Então, se nós vivemos no nosso homem natural e queremos edificar a igreja com o nosso homem natural, segundo aquilo que a gente pensa, segundo as nossas opiniões, os nossos conceitos naturais, não vai haver edificação. A edificação só pode ser feita pelo próprio Deus em nós. O problema é quando o homem quer edificar. Então, nós devemos identificar, irmãos, que nada que é nosso serve para a edificação do Senhor. Nada que é nosso é capaz de edificar a igreja. Então é isso que eu ganho no dia de hoje. É uma advertência e também um encorajamento. Uma advertência que o meu natural, por melhor que seja, nunca vai conseguir satisfazer o Senhor, nunca vai conseguir fazer a vontade de Deus. E que eu devo fazer essa transferência de plano, do plano terrenal para o plano celestial, porque daí sim a minha vontade vai estar alinhada com a vontade de Deus. Vou começar a ver as coisas de forma diferente, a ver como Deus vê. E aqui um outro tema que é abordado no dia de hoje, e o irmão usa o exemplo de Adão e Eva no jardim, é quando nós queremos nos tornar independentes de Deus.
Então, o Senhor, ele dá tudo que nós precisamos, né? Assim como ele no jardim ele dava, supria tudo que Adão e Eva precisavam, né? Tudo que eles precisavam estava lá, né? E Deus estava cuidando deles. Só que chegou um dia que eles foram enganados, né, pela serpente e eles quiseram se tornar independentes de Deus, né? Eles quiseram se tornar conhecedores do bem e do mal e independentes de Deus. Esse também é um perigo. Isso acontece quando a gente perde a simplicidade. Quando a gente perde a simplicidade, nós nos tornamos orgulhosos e nós queremos nos tornar independentes de Deus, né? Nós achamos que nós conseguimos fazer as coisas sem Deus, né? Sem consultar Deus. E isso também é um perigo do nosso homem natural. Então, irmãos, que isso sirva de lição para nós, né? Que nós precisamos fazer essa transferência de esfera, porque apenas na esfera celestial, né, apenas o homem espiritual é que consegue ser útil na edificação, é que consegue edificar a igreja. Amém? Louvado seja o nosso Senhor. Desejo aos irmãos uma abençoada terça-feira. Amém.